Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Você que está ouvindo aí de casa. Tava com saudades. Pô, faz tempo que a gente não toma aquela de quarta à noite enquanto gravamos. E o Cássio estava ansioso por essa aqui, né, Cássio? Cheio de glúten. O Cássio algum dia vai trazer um episódio, ele está se aprofundando sobre a dieta gluten-free para trazer polêmicas aqui sobre nutrição. Eu tô entrando num mundo muito tóxico de comprando o pacote completo de libertarianismo, dieta carnívora, a extrema direita no talo, assim, ó. Tipo, se eu já era cancelável, agora... Com arma em casa, então. Vixe. Um brinde. Mas, gente. Vou dizer que tá fazendo bem pra caramba, viu? Bom. O que? Ter arma em casa? Não, essa ainda não tem. Tá. Não, mas a dieta, fazer um jejum, uma dieta com muito, muito menos carboidrato, fez diferença. Estou menino de novo. Tô vendo. O cabelo não... que eu digo. Mas a recuperação pós-treino é impressionante como mudou. Dia seguinte, normalmente eu tô novo. Eu fico novo muito rápido, assim. Coisa que há 6 meses atrás não era. Aliás, de antes da pandemia, eu não lembro de estar me sentindo tão bem assim. Tá treinando direito também? Tem essa pergunta, né? Treino fofo. Aí fica fácil. O cara mudou a dieta, mas mudou o treino. Tá fofíssimo. É difícil, né? Bom, vamos lá. Vamos pro papo. Estamos aqui para falar sobre instrução eficaz. Extraia o melhor de cada exercício. Esse aqui que é o 3º episódio do bloco de aprendizado motor. Primeiro episódio, falamos sobre neuroplasticidade. Segundo episódio deste bloco, falamos sobre estágios do aprendizado, certo? Identifique o estágio do aprendizado do seu cliente. E agora, então, falando sobre instrução. Lembrando para todos aí que estão ouvindo que, novamente, teremos uma discussão presencial de aprofundamento. A primeira foi sobre princípios do treinamento e agora sobre aprendizado motor, dia 26 de abril. Já temos local confirmado, Franco? Ainda não, porque o dono do local tá em viagem, aí fica difícil. O dono do local sabe quem é, tá ouvindo e sentiu aí o tom da crítica. Não, tem mais que aproveitar mesmo. É isso. Então, dia 26 de abril, logo mais a gente divulga. Se você tem interesse em participar das discussões presenciais, a gente tem um grupo destinado para isso, em que, além da discussão, você vai receber ali também um e-book, né, com um resumo dos principais pontos-chave dos temas abordados aqui nos episódios. Preencha o link, preencha o formulário que está aqui no link da descrição. No link do nosso Instagram, tá presente lá, Sim, enfim, tanto do YouTube, na descrição enfim. do YouTube, do Spotify, quanto no Instagram, ali na Linktree. É isso. Você vai conseguir acessar esse formulário, preenche que, demonstrando interesse, a gente te adiciona no grupo. E aí você vai ter acesso ao e-book, oportunidade de participar na discussão. Uhum. E quem estiver lá vai ficar por dentro de tudo, inclusive das próximas discussões e do simpósio, né, Rafa? Perfeito. Simpósio dia 31 de maio. Ao que tudo indica. Ao que tudo indica. E mais pra frente a gente dá mais detalhes sobre ele. É isso aí. Certo? Bora pro papo? Bora. E aí, querem pegar um gancho dos episódios passados pra gente seguir a linha? A gente falou sobre neuroplasticidade e como que as adaptações acontecem. Acho que foi um ponto de partida importante falando de aprendizado. E aí a gente veio para o aspecto macro de como que é a linha do tempo desse aprendizado, né? Então, os estágios esperados. E agora a gente está no agudo ali, né? Você e o cliente, seu aluno, seu paciente, pensando qual que é a melhor forma de fazer que ele atinja a meta do exercício que você está propondo. Então, tem várias formas de fazer isso, né? E uma das coisas importantes é realmente acertar na instrução do exercício, né?
E acho que esse é o ponto de partida. Uma vez que a gente entendeu a linha geral e a gente veio fazendo esse movimento do macro, né, até chegar no micro, agora a gente tem condições de começar a entender como que eu mexo exatamente naquele exercício, naquela instrução, para tirar o melhor proveito possível daquele ponto. Perfeito. Fazendo um gancho aqui também do episódio passado, a gente foi deixando claro, né, os estágios do aprendizado e as mudanças que acontecem até do ponto de vista de necessidade de feedback conforme esses estágios passam, né? Conforme vamos chegando com o nosso paciente, nosso cliente no estágio mais de autonomia em relação ao movimento, ou um estágio que o movimento que você está buscando alcançar com ele está mais automatizado, diminui-se a necessidade de feedback, certo, Franco? E Cássio. Bom, vamos lá. Vamos começar. E aí? Acho que aqui está uma sugestão de como a gente inicia, que é o que acontece quando a instrução não é clara. Acho que é um bom ponto para a gente começar mesmo. Quer puxar? Bora. Não, quando a gente tava montando o roteiro lá e o estagiário mandou pra gente, né? Na hora eu pensei no exemplo que você deu no episódio passado do Eyes in the Ball, do garotinho. Você mandou o vídeo na sequência. Esse daí dá pra gente até fazer um corte específico. A Cris mandou o vídeo. Foi a Cris que mandou? Put your eyes on the ball. Moleque. Aí ele tá segurando o bastão dele, ele vai lá e... mete a cara na bola e ainda dá uma tacada. Então, esse tá um exemplo, né, da instrução que não ficou clara, né? E nesse caso não ficou clara porque sempre tem que se levar, numa comunicação, tem que se levar em consideração quem é o ouvinte, né? O receptor. Uma criança é ao pé da letra. Eu sempre lembro de quando estava estava me alfabetizando lá, fiz uma redação, a professora falou: não tem ponto, não tem vírgula, não tem parágrafo, a gente tem que ter um momento para respirar. Eu falei, tá bom. Peguei minha redação, minhas férias foram, a hora que acabou o fôlego, eu escolhi aleatoriamente, ponto. Aí comecei de novo, acabou o fôlego, vírgula. A instrução dessa... E qual que era a decisão? Se era ponto ou se era vírgula? Aleatório. Era assim, cada um... Agora é parágrafo. No meio da sentença, da oração, tinha um parágrafo. Segui a instrução da professora. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Muito Vira e mexe, comum. você vai tentar ali achar uma instrução, um comando, e você vai vendo que dependendo do receptor é mais fácil, dependendo é super difícil, né, Ladislau? E aí dizem, né, quem é estudioso e gosta de entender sobre comunicação, que a falha é sempre de quem está comunicando. Né? Se você estiver falando com um cara que tem limitações cognitivas, a responsabilidade é sua de se comunicar com ele, né? Então, sempre... Sempre é de quem comunica, do emissor, né? E aí o receptor, bom, também fica numa posição muito cômoda nessa situação. Mas aí traz pra gente aquela responsabilidade de ter a leitura exatamente de com quem a gente está comunicando, quem a gente está instruindo e realmente voltar lá no episódio número 1 e entender a individualidade, né? Entender não só do ponto de vista físico, mas, qual que é a forma que eu acesso melhor essa pessoa para ter o resultado que eu quero. Essa dá exemplos, assim, de comandos mal dados, tem vários, mas é que a geração atual não vai saber o que é parar num posto de gasolina para pedir informação, né? Hoje tem o Waze e você chega em qualquer lugar. Mas era muito comum. Na minha época eu andava com mapa, guia 4 rodas no carro. Aí tentava chegar em algum lugar da cidade, pegava o endereço, ia lá no guia, olhava no mapinha. E aí você tinha que olhar o mapa e falar, como é que eu chego aqui? Aí normalmente você pega as vias principais que você conhece, aí chega num determinado ponto, putz, aqui eu tenho que parar pra ver. Aí você parava num posto de gasolina. Cara, onde que eu chego? Como é que eu chego sei lá, no hospital, no Estádio Municipal de Guarulhos? O cara, aqui é fácil, você pega, tem um terceiro farol, mas não é no terceiro não, é no quarto. Aí você vai no quarto, você vai ver que tem um açougue do seu lado esquerdo. O açougue do João, tem uma carne boa lá. Ignora, segue reto. Aí vai passar a lombada, vai passar a casa de ração, aí você entra à direita.
entrou à direita, mas aí você vai fazer logo um cotovelo para a esquerda, assim, aí você vai andar uns 200 metros e, cara, saiu do posto, você perde informação No próximo posto. próximo posto. Então, né, a gente que lida com aluno, pega muito aluno dando instrução desse tipo pro paciente. Vai fazer um exercício e pede pro cara, dá 500 comandos pro cara, explica o cenário, né, de coisas que não interessam e o paciente tá lá olhando aquela cara de mas então o que é pra eu fazer? E talvez dê pra gente ir agrupando, né, nos tipos de falha aí ao pensar na instrução. Acho que não vou conseguir citar todos, mas um comum é a instrução que tem a orientação, o foco, a direção errada. Então, a gente sempre está falando de locomoção, né? Caminhada, corrida, subida e descida de escada, e quando a gente está entendendo do ponto de vista funcional, o que importa ali é sustentar e propulsionar. Então, empurrar o chão para baixo para dar sustentação, empurrar o chão para trás para ir para frente. E uma falha de instrução, que pode ser a mais correta possível, mas é focar na perna que não faz isso. Focar na perna de balança ali que está focada na fase aérea e é uma consequência da outra que propulsionou. Em casos muito específicos, eventualmente a gente pode direcionar a atenção para isso, mas assim, na grande maioria não faz sentido. Né? Já temos dois exemplos de erros aí. Então, o excesso de comandos, em que nesse pool de comandos, pode ser que tenha algum ali que vale a pena, mas foram tantos que o paciente já se perdeu. E o outro, dado agora, é o exemplo na direção errada, né? Voltado é um comando que não é voltado para o objetivo final da tarefa. O outro que me vem em mente agora é o comando extremamente segmentar. Né? Então, até voltado para, sei lá, estabilidade focada em contração muscular. Já ouvi... Em percepção muscular. Em percepção, né? De contração muscular. Já ouvi pacientes que chegaram na clínica dizendo que tinham feito uma avaliação da corrida e que foi identificado lá uma falha de sustentação do quadril e que para melhorar aquilo eu precisava melhorar uma ativação de glúteo médio. Qual foi o comando dado? Contrai o glúteo enquanto corre. Que delícia. Que legal, que legal. Já fico imaginando aquele cara apertado para ir no banheiro. Aquela corridinha. Aquela corrida se segurando para não escapar, né? Então, comandos voltados para percepção. Essa é uma boa forma de chamar esse erro, né? Voltados para percepção da contração muscular, que, de novo, também pode ser usado em determinados contextos, né? Dependendo do objetivo, mas para tarefas que não envolvam uma certa isometria desse músculo em alta intensidade ou moderada intensidade não vai fazer sentido, né? Acho que esses são os mais comuns. E uma outra coisa que eventualmente acontece é dar um comando não acerta, aí é o erro sucessivo ao dar feedback. Aí o feedback cada vez vai apontando em uma direção e, putz, você vai vendo que o paciente paciente no nosso caso, né, que trabalha com pacientes, né, mas ele vai ficando mais frustrado, aí o físio fica frustrado porque não está acertando e aí no final ninguém está satisfeito, né? Tem muito. Não sei o que eu ia falar. Mas acho que listados aí listados os exemplos alguns. a gente se vier mais algum, a gente relembra aqui. Seguindo na linha aqui, então demos exemplos do que não são, né, não são bons comandos. O que seriam bons comandos, portanto? Quais os princípios de instruções eficazes? E aí? Cara, primeiro, já que a gente está falando de comunicação, vamos começar do começo, que a comunicação tem que ser clara, o tom de voz tem que ser adequado, a sua postura frente ao paciente tem que ser adequada. Normalmente você tem que olhar para se comunicar com o paciente, fazer algum gestual. Então, também, pensando muito em aluno de graduação, eu pego muito aluno iniciante lá com baixa autoconfiança, com alguma... com timidez, e acaba que essa pessoa fala baixo, fala para dentro, o paciente não entende, ou fala alto demais, o paciente está aqui do lado e está gritando com o paciente. Então, começar do começo
essa instrução é uma comunicação. Você está falando com alguém, comunique-se com essa pessoa de maneira adequada, né? Aí, uma vez que você vai comunicar e pedir um exercício para que esse exercício seja bem executado, essa comunicação tem que ser muito clara, objetiva e voltada para aquilo que interessa. Então, isso é treino também. Quando eu me pego prolixo, eu já... Opa, peraí, no meio da sessão eu paro, dou uma respirada e falo, meu objetivo agora é ser mais objetivo. Né? E é meio como se você tivesse... Um bom exemplo disso é a comunicação com o paciente demenciado. Como é que você vai se comunicar e dar alguma instrução para o paciente que está com alguma demência, uma criança? Se você der muita informação para a criança, esquece. Se você usar palavras que a criança não conhece, esquece. Então tem que ser muito preciso, muito objetivo, e aí a resposta sai. Com a Luísa é engraçado, assim, agora ela tem um repertório de vocabulário muito grande, mas há um ano atrás eu pensava, caramba, como é que eu explico isso pra ela, sendo que ela não conhece? Tipo, questão de tempo, como é que eu explico pra ela que amanhã a gente vai, se ela não sabe o que é um dia? Então você tem que se virar nos 30 pra achar um jeito de comunicar aquilo, sendo que falta repertório pra ela. E sempre vai ser algo direto, objetivo, o mais claro possível, sem rodeio, sem muita figura de linguagem, ou usar figura de linguagem que seja compreensível para aquela pessoa, né? Do ponto de vista de estrutura do que a gente está falando, eu acho que dá para dividir bem como que essa instrução poderia funcionar do começo ao fim. Então, eu vou tentar fazer isso. Nunca li nada do tipo em nenhum lugar, né? Estou tentando traduzir o que, na prática, acaba acontecendo, seja comigo, com você, com o Rafa. Todo mundo acaba seguindo mais ou menos isso. Então, acho que tem um primeiro ponto que é contextualizar as coisas, né? Primeiro de tudo é explicar o porquê que você vai fazer aquilo naquele momento. Ainda mais para o perfil de paciente que a gente está acostumado a atender, que se você não faz isso, ele questiona, mas por quê que a gente está fazendo isso agora? Ele quer saber, ele quer estar por dentro. E até porque, se a gente está fazendo um trabalho funcional, o cara tá com dor no ombro, você tá lá mexendo no abdômen dele. Se você não explica, o cara fala, esse cara tá me enrolando, né? E quando é que você vai mexer na minha dor? Então, acho que esse primeiro ponto é uma contextualização, explicar o porquê que aquilo se encaixa naquele momento. Aí, dado essa contextualização, aí acho que vem uma explicação do propósito do exercício mesmo. Então, esse exercício, a gente vai fazer tal coisa, e aí você já explica o que você quer como resposta, então você já dá um pouco do direcionamento do que você vai querer, mas ainda sem dar nenhuma instrução específica. Você está saindo do macro e indo para o micro ali. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar a sua sustentação, e na sua sustentação eu espero que você jogue o peso para o lado, empurre o chão para baixo e se mantenha firme em uma perna só. Isso ainda não é o comando em si, isso é a instrução geral. E aí vem o comando, que o comando é de tudo isso, o que vale a pena a pessoa fixar, pensar, direcionar a atenção dela. Então você está conduzindo a atenção dela pouco a pouco, do macro, contextualizou, explicou o exercício, e aí agora você vai falar, agora, nesse momento você vai fazer X. Então agora você vai pisar e crescer, por exemplo, nesse momento. E aí esse comando final é muito importante que seja isso que o Cássio falou. Direto, preciso, com poucas palavras, se possível, e afirmativo, né? Então, uma coisa que a gente não falou como erro, mas o não, né? O não deixa tal coisa acontecer, evita. Você pode colocar isso na explicação, mas na hora do fazer do comando é legal que ele seja diretivo, né? Porque a negativa ela vai te trazer um monte de possibilidade, né? A pessoa, na tentativa de não fazer aquilo que você pediu que ela não faça, sobra ainda um monte de possibilidade. Inclusive a que você queria. Inclusive a que você queria. Mas... Portanto, vai direto naquilo que você queria, seja diretivo quanto ao comando, né? O sistema nervoso é um solucionador de problemas. Então, na hora que você der um problema, não faça tal coisa, ele vai cumprir aquilo. Num sistema musculoesquelético redundante do jeito que você tirou uma possibilidade, sobra milhares de outras. Aí a pessoa não faz aquilo que você pediu para ela não fazer, mas não necessariamente vai sair um padrão de movimento que era o que você estava esperando. Então, sempre que vier um comando negativo, ele
pode vir, dependendo do contexto, mas aí você tem que direcionar o que é para fazer. Então você fala aquilo que você não quer, mas na sequência já diz aquilo que você quer. Então não deixa o joelho vir para dentro, pisa no chão para crescer. Então você tirou algo que você não queria, mas indicou aquilo que você queria. Em algumas repetições você pode até ver o que acontece. Né? Não faça isso. Para onde ele vai? Você tá buscando algumas respostas ainda. Ele tava indo para aquela posição e agora encontramos uma outra, provavelmente por causa disso, daquilo. Você investigou na resposta do movimento, mas aí logo em seguida, numa próxima repetição, você tem o comando diretivo, né? E acho que até nisso que o Cássio falou, a não ser que você esteja querendo investigar, é legal colocar pequenos conectivos de causa e ação, né? Então, causa e consequência, na verdade. Não quero que seu joelho vá para dentro. Então pisa. Não, então eu não quero que seu joelho vá para dentro, então é por isso que eu quero que você pise e cresça. Que aí o cara vai entender que a solução para o problema que foi dado lá é a que você está dando já. Então vai por esse caminho que vai dar certo. Então fica mais fácil do sistema nervoso adotar esses atalhos, né? E um ponto que eu acho que vale a pena a gente entender é que se a gente está falando de comunicação, o verbal é só uma parcela disso, né? E claro que muitas das coisas que a gente vai comunicando vem pelo corpo, pela expressão, pelo gesto, pela entonação. Só que muitas vezes a gente não ajusta isso de forma tão declarativa, né? Só que a partir do momento que você começa a entender que você pode atingir um resultado mais específico na maneira que você usa a sua voz, a entonação, ou então no gesto, na aceleração, no movimento, ou então na combinação disso tudo para falar, não, agora eu quero que você vá devagar. Né? Então tudo isso vai mudar, mais do que só a escolha das palavras. É isso. Querem seguir no comando verbal ou podemos seguir para outras formas aqui de feedback, enfim, instrução, né? A gente falou já um tanto sobre comando verbal. O próximo exemplo aqui é a própria demonstração, né? A importância do visual para quem está tentando acertar o movimento, enfim. Cara, o aprendizado por imitação é algo que é muito potente na espécie humana. Provavelmente em todos os animais, mas na espécie humana com certeza. E é um aprendizado que, né, vai envolver neurônios espelho e ele envolve não só a parte motora, envolve também a parte sensorial. Você sente pelo outro. Então, um exemplo clássico é você ver para os homens, ver um cara tomando uma bolada nas partes baixas, você sente a dor em você se contorce pelo cara. Né, ver uma pessoa tomando um tapa na cara, você sente aquela dor em você. E com criança é impressionante também, cara, como a Luísa, a gente tem uma brincadeirinha que a hora que ela termina de comer e ela comeu tudo, a gente comemora, né? A gente fica, Luísa, ela pede, vamos cantar Luísa. A gente fica, Luísa, Luísa, e ela fica dançando assim. Aí chega uma hora que faz estátua. Aí o estátua dela não é parar na posição que ela tá, é me imitar. Então, se eu paro na estátua com os braços assim, ela tá em outra posição, ela olha pra mim e vai e faz a estátua igual ao que eu tô fazendo. Então, é muito, muito por imitação. A gente é muito exemplo. Esse fim de semana a gente tava num hotel e a gente foi fazer ginástica lá. Aí é mó barato, ela pega e faz o exercício igual a gente. Quis pegar um pezinho, fez uma flexãozinha. Falou, vou fazer ginástica. E ela faz a flexão. Então, o poder da imitação é muito... Né, a imitação é muito poderosa. E tem esse aprendizado que é porque ela estava querendo imitar de fato. Né, depende dessa demonstração e o interesse dela em repetir aquilo. E tem aquele aprendizado que é aquela coisa assim, puta... Que a família toda, todo mundo se movimenta meio igual numa caminhada e tal, que é um aprendizado meio indireto, assim, o né? intrínseco, né?
Você intrínseco, sem Você não parou para prestar atenção que você está aprendendo aquilo, mas naturalmente você sai imitando. Você está imitando porque você olhou, observou tanto que acabou replicando, né? E aí é o que o pessoal chama de... porque é genética, né? Lá em casa é genético, todo mundo tem dor lombar, não? Todo mundo se movimenta bem mal. Mal parecido. E aí fica um recado pros físios e pros alunos de físio, especialmente. Aprenda a fazer a porra do exercício. Se você vai ensinar o paciente a fazer, faz direito você. Então, a imitação é algo muito importante. Então, se você vai demonstrar e faz errado, a chance do paciente fazer errado é grande. Você tem duas também. opções. Você pode ser um cara muito bom que demonstra muito bem e fala pouco. Ou se você não demonstra bem, cara, você tem que ser bom de palavra. E esse é um desafio do online, né? O atendimento online é um treino absurdo para a sua capacidade de se comunicar oralmente. Tem que dar todo... Né? Na presencial, você está acostumado a pôr a mão e dependendo... Você conduz o caso, o movimento da pessoa só com a mão, não precisa nem falar muito. Mas no online é 100% comando verbal quase, né? E você até citou aqui, no presencial você está tocando e facilitando. Essa é uma outra forma, né? Toque, facilitações. E aí? E esse tipo de aprendizado através dessas vias, né? Ou esse tipo de instrução? Esse é um estímulo que acaba indo normal. Ele facilita ir para o lado intrínseco, em que você toca, dependendo de onde você tocar no paciente, tem uma série de respostas que pode ter esse toque. Uma é de direcionar o movimento. Então, isso eu vejo muito também o iniciante errando. Ele põe a mão num lugar que direciona... Se você dá uma resistência, o movimento do paciente vai vir contra essa resistência. Então, o aluno está querendo que o paciente levante o braço, ele põe a mão na lateral do braço. Pôs a mão na lateral, o braço vai abrir, não vai subir. Então, ele dá o comando sobe e a mão está dando o comando abre. Os comandos ficam... Que é a incongruência, né, de tudo. E aí, no que deu incongruência, esquece que o movimento não vai sair, não vai sair bom. Então, uma das coisas é oferecer a resistência no sentido correto. E o contato manual, o tato, vai direcionar muito isso. Então, sempre põe a mão resistindo exatamente no mesmo plano do movimento que você quer. Outra é o estímulo sensorial tátil, ele tem capacidade de estimular o músculo logo abaixo. Então, dependendo de como você põe a mão, especialmente em abdômen, o aluno vem e põe a mão no abdômen de formas diferentes, com ponta de dedo, e começa a ativar músculo que não era aquele músculo que você queria necessariamente. Então, presta bem atenção onde você põe a mão, porque isso vai direcionar que músculo que vai ser contraído. E às vezes o paciente, aquilo chama o foco do paciente para aquela região e faz já um aprendizado extrínseco, o paciente querendo, pensando em contrair aquela parte, ou às vezes não, o paciente está focado no movimento em si, mas tem um estímulo intrínseco que está gerando uma sinergia, uma ativação que não era bem a pretendida. Então você começa com o estímulo manual interferir negativamente no movimento que você queria estimular. E aí, falando em toque, tem muita coisa que pode ser modulada, né? O sentido, a intensidade da resistência, a pressão, o nível de pressão, se é algo mais superficial, vai ter um efeito, se é algo um pouco mais pesado e profundo, vai ter outro efeito. E acho que uma coisa que você vai... Claro, você pode fazer curso, aprender isso, mas uma coisa que depende muito de mão, de treino, é entender que existem alguns pontos-chave onde você consegue evocar com maior facilidade uma determinada resposta. Então, por exemplo, você está com um paciente na maca e você quer que ele dobre o joelho para apoiar. Você pode pedir, né? Dobre o joelho e apoia o pé na maca. Beleza, é uma forma de se atingir aquilo. Outra forma, às vezes, é simplesmente colocar ali a mão na região poplite e você conduz o movimento sem esforço. É um ponto-chave não chamado precisa levantar flexora. a perna pelo paciente, é só dar uma conduzida. Isso. Ele meio que instintivamente vai saber que aquilo é um comando que facilita... Ele não vai saber, mas aquilo vai facilitar a ação dele. Você não precisou necessariamente dizer nada. Então, na hora que você vai entendendo esses pontos, onde você consegue colocar a mão com o mínimo de esforço e evocar aquilo que você quer, putz, é um baita atalho, né? Sem dúvida. E me ocorreu agora, também vale
contextualizar e antes de tocar, dar já o comando, acontece de... Por exemplo, né, quando a gente quer recrutar músculo profundo, a gente quer algo com pouca intensidade. Aí você põe a mão, vamos dizer, atrás do acroma do paciente, querendo que ele só ative um pouco o serrátil. Aí no que você tocou a mão lá, o cara, pum, faz uma ativação brusca, com muito esforço. Então, antes de tocar a mão, você fala, ó, eu quero que você aperte minha mão com o mínimo esforço. Então, aí a hora que você toca, já vem uma ativação leve. Porque se você não der essa orientação prévia, a hora que você tocou, o paciente acha que você está querendo força. Então, como o contato manual é um comando, contextualiza e diz o que você quer antes de tocar. Acho que isso é interessante também. Boa, muito bom. Algo mais dessa parte que falamos sobre comando verbal, demonstração, toque e facilitação? Tem uma outra questão aqui que é foco do comando, né? O comando externo versus interno. Só a questão da demonstração, a gente usa muito a expressão tira a lupa, né? Que na hora de avaliar o paciente, a gente fala para... A tendência é a pessoa querer olhar para o foco da queixa. Tá com dor no joelho, a pessoa vai olhar só para o joelho. E a gente fala, tira a lupa, tem que enxergar o movimento como um todo. É muito comum também o paciente, quando você vai demonstrar o exercício, ele foca em alguma parte do seu corpo. Então, você tá lá querendo demonstrar como é que ele vai ficar num pé só, e o cara tá olhando pro seu pé. Fala, não, peraí, olha o meu corpo inteiro, eu tô te mostrando aqui qual que é a ação que você vai fazer. E ele também, numa primeira vez, vai ficar focando no próprio pé, né? Então, já chama atenção na demonstração para aquilo que te interessa. Às vezes porque é uma queixa relacionada a algo mais distal, né, no pé, então ele tá preocupado com o pé não ficar oscilando, e aí ele vai ficar olhando pro pé e vai ficar controlando o pé. E até uma coisa nesse ponto já que a gente falou lá no episódio anterior, que a gente falou de estágio de aprendizado, que tem um recurso que é limitado, né, que é a atenção do paciente. Quanto mais ele está numa fase inicial, mais aquilo vai ser desafiado. Você conseguir dar um comando, uma instrução muito boa no começo, vai te dar vantagem. E às vezes uma vantagem muito grande, assim. E um exemplo que pode ser feito é isso. Você vai fazer um determinado exercício que você pode direcionar a atenção dele para o que ele tem que realmente captar de informações ali. Então, por exemplo, no espelho aqui você está com um feedback aumentado visual no espelho. Então eu quero que você olhe o alinhamento do seu corpo. Ponto. É isso. Então seu corpo tem que ficar reto. Beleza. Mas você está vendo que toda hora ele vai buscando a informação e vai voltando para o pé. Então, de alguma maneira esse cara precisa de uma informação, feedback aumentado especificamente do pé dele para ele, de uma certa maneira, atingir aquilo que você quer. Então, beleza. O que eu posso dar de informação para ele conseguir focar visualmente no corpo e ainda assim ter esse domínio que ele está buscando no pé. Então, às vezes, colocar alguma outra coisa ali para ele sentir que está esmagando, e aí você direciona. Lá no pé eu quero que você sinta que esmague. Aqui eu quero que você observe o corpo alinhado. Então, manter o corpo reto, esmaga. Aí, beleza, você já direcionou a atenção com poucos comandos, mas conseguiu tanto resolver o problema dele quanto o seu. E aí você teve uma boa gestão da atenção, né, do paciente. Bom exemplo. E aí, foco interno, foco externo? Esse é algo bem estabelecido, né? A literatura sobre aprendizagem durante um tempo focou muito no foco interno ou externo, mas já está bem estabelecido, e mesmo quem não estuda muito de controle motor conhece isso. O foco interno é quando você pede para a pessoa prestar atenção em algo do próprio corpo. E esse comando ele é muito bom para recrutar músculos específicos. Então, se você está numa sala de musculação querendo fazer uma rosca direta para fortalecer o bíceps e você quer recrutar melhor o bíceps, você pode falar para o paciente, olha para o seu bíceps, foca no bíceps e foca no esforço que o bíceps está fazendo. Isso tem efeito em melhorar o recrutamento do bíceps. Exercícios analíticos, né? Exercícios analíticos. E mesmo dentro de um exercício mais complexo, se tem uma proposta, algum objetivo em recrutar um músculo em especial, pode focar nele. E a gente usa muito disso, mas é na fase inicial. Na base. Na base. Então, aquela fase
que você tira toda a demanda da tarefa. Então você quer melhorar o cara, mudar a direção no futebol. Só que você identificou que uma falha, a dificuldade dele é porque falta um recrutamento melhor de parede de abdômen. Então você tira todo o contexto, deita o paciente na maca e fala, agora o meu foco é melhorar o recrutamento desse abdômen. Para isso o foco interno serve. Então ali você pode, presta atenção aqui no abdômen, sente minha mão aqui, eu quero que o seu umbigo venha para dentro e para cima, nessa direção. E o paciente pode focar naquilo porque é exatamente aquela que está sendo a tarefa daquele momento. Uma vez que isso vai saindo daquela fase cognitiva, vai entrando numa fase mais automática, não é automática, qual que é? Associativa. Aí o ideal é que você já tire o foco interno. Aí você já vai colocar esse comando de foco interno embutido dentro de uma ação. Então, agora a gente vai fazer uma ação mais ampla, por exemplo, fazer uma força de esticar o corpo, de crescer, com esse recrutamento de abdômen embutido. Então, vai lá, ativa o abdômen e cresce. Percebeu que são 2 comandos? A gente vai transformar isso num só. Quando eu falar cresce, as 2 coisas já tem que acontecer ao mesmo tempo. Então você linkou as 2 coisas e passa a dar um comando já mais externo, mais focado numa tarefa. Então o comando foco interno ele tem seu valor, mas a literatura está bem estabelecida no sentido que o foco externo é melhor num exercício. Né? Acho que é basicamente isso. E como já está bem estabelecido, aí acho que no geral o pessoal vai comprando o negócio como necessariamente é melhor. E é como o Cássio falou, para a grande maioria das situações em que você está preocupado com uma performance específica, com um resultado, e esse resultado é uma ação no mundo, né? Vamos supor, é acertar a bola num ponto específico no gol, é fazer a cesta, enfim. Essas coisas dependem de uma ação que é externa a você. Então, geralmente, nessa situação, vai ser benéfico, vai ser melhor um comando que esteja associado ao que você vai ter que fazer no mundo, com o resultado em si. Então, acho que se a gente tirar o foco do interno e externo e entender qual que é o propósito da tarefa, aí a gente acerta sempre. Porque aí você vai falar, o foco do que eu estou precisando aqui é realmente recrutar o músculo ABC para depois usar ele de uma determinada maneira. Talvez agora um comando com o foco interno seja bom e junto com isso eu vou entrar com um feedback aumentado sensorial, miotático ali, X, Y, Z. Aí você vai somando coisas que favoreçam que você chegue lá no propósito que você queria. E se for qualquer outra coisa na linha de um foco externo, beleza, maravilha. Algumas situações que a gente faz como nessa fase bem de base, e eu vou pegar uma que os pacientes têm muita dificuldade. Controle voluntário de músculo estriado esquelético, no geral, é fácil, mas quanto mais próximo do centro, menos controle voluntário a gente tem. Então, geralmente, região abdominal é um pouco mais difícil, pelo menos se a pessoa não tem uma base ali de alguma prática corporal que exija isso. E às vezes vir com um comando de contrai o músculo X, Y, Z, se a pessoa não tem o conhecimento do que é esse músculo, não vai acontecer. Então, geralmente um recurso bacana é qual que é a ação que esse músculo isoladamente vai fazer. Então, vamos supor, para todo mundo visualizar, estou com um paciente em decúbito dorsal, então a barrigona para cima, o diafragma, eu quero recrutar o diafragma. O que esse músculo isoladamente vai fazer? Bom, ele pode agir na caixa torácica, fazendo ela expandir e entrar ar. Beleza, eu posso dar um comando para isso. E no abdômen ele vai empurrar a víscera para baixo e se não tiver contenção, o abdômen vai subir. Então eu posso usar isso como um recurso de foco externo para uma recrutação de um músculo que a pessoa ainda não tem domínio. Uma recrutação. Um recrutamento, desculpa. Para uma recrutação. Cortei o raciocínio. Mas, por exemplo, eu posso pegar ali e falar, realmente, agora eu quero que você estufe a barriga. Aí é um comando de foco interno. Ou eu posso colocar a mão na barriga do paciente e a ação de estufar a barriga vai empurrar minha mão para fora. Eu posso falar, simplesmente expulsa minha mão da sua barriga. Virou um comando de foco externo, porque ele está tendo que interagir com alguma coisa que vai além do corpo dele. E, eventualmente, isso é mais fácil, né? E aí você consegue ir usando esses comandos, essas
esses atalhos, esses caminhos para conseguir o que você quer. Então, é isso. Para músculo superficial é muito fácil, né? Contrai seu bíceps. A maior parte das pessoas no mundo vai sabendo qual é o bíceps, ele vai conseguir contrair. Contrai a batata da perna, a pessoa contrai. Agora contrai o multífido. Tipo, você nem sabe onde está e os profissionais da área não sabem direito onde está e nunca viram, nunca tocaram porque ele é profundo. Então não tem como dar um comando de foco interno para esse músculo. Tem como você pedir o resultado dele. Então, cresce suavemente a sua coluna, querendo alongar a sua coluna com pouco esforço, pronto. Para atingir esse objetivo, esse músculo precisa contrair. E o foco externo é algo que, se também não for explicado para a pessoa, o que é o foco externo? Então, eu vou prestar atenção no violão que está na minha frente. O foco tá externo, mas o que isso tem a ver com o meu movimento? Não, é um foco externo relacionado ao movimento. Aí o exemplo do artigo que você sempre fala é na plataforma de força, né? Plataforma de equilíbrio. Então, preste atenção nos seus pés, tenta deixar seus pés nivelados ou tenta deixar a plataforma nivelada. Então, você botou um foco externo na plataforma, mas que é algo relacionado com o objetivo daquela tarefa. Então, não basta, o foco externo está bem estabelecido que é o melhor, mas onde você vai botar esse foco externo é importante, e é no objetivo da tarefa. Então, se o objetivo é sustentação, esse foco tem que estar no cresce, cabeça no teto, empurra o chão para baixo, algo que tem a ver com esse ato de se sustentar contra a gravidade. Se é um alcance, leva sua mão ao copo. Então, você põe o foco lá no copo. Ainda assim, na literatura vai ter gente classificando em foco externo proximal e foco externo distal. Então, vamos pensar na situação de chutar uma bola no gol. O foco externo proximal acertar a bola. Foca na bola. Então, acerte seu pé na bola. E isso é muito bom para o iniciante. Porque o iniciante vai ter dificuldades em acertar o pé na bola. Então, primeiro acerta o pé na bola. Então, o cara vai focar em bater o pé na bola. Pronto, agora que você está acertando o pé na bola, agora olha para o gol e tenta botar a bola naquele canto do gol. Aí o seu foco já não está mais na bola, está lá no gol e você começa a tentar mandar a bola lá. Então, para o iniciante é melhor que seja um foco proximal e para o já mais experiente o foco tem que ser lá no distal. E isso aconteceu com um jogador profissional lá que eu estava atendendo que botaram na cabeça dele que a educação prejudicava a performance, ele chegou todo deprimido. Aí eu falei, não, cara, não piora a performance, eu estou te treinando se equilibrar melhor. Como que se equilibrar melhor te atrapalha num chute? Não faz sentido. Só melhora seu chute. Mas a minha chapa não está entrando. Eu falei, talvez você esteja focando no lugar errado na hora de dar a chapa. Onde você está focando? Sei lá, na batida, não sei o quê. Eu falei, não, olha lá no gol e onde você quer botar essa bola? No canto direito. Olha lá naquele canto direito, se conecta com aquele ponto, põe seu foco lá e agora chuta a bola lá. Pum, entrou. O segundo entrou. Pronto. Voltou a confiança, entendeu onde você tem que focar para chutar a bola no gol. Mas é que é algo bem comum, assim, né? A pessoa, na hora de tentar ajustar o movimento final, ela, às vezes, carrega um pouco dos comandos que foram dados lá na base. Então, até então, ela estava focada em empurra o chão, pisa e cresce, pisa e cresce, pisa e cresce. O pisa e cresce, às vezes, fica até o momento dele correr para a bola e ele colocar a perna de apoio e ele vai pensar, pisa e cresce. E aí o bater vem depois disso. Eu tô focado no pisa e cresce. Então, e se pensar no pisa e cresce, ainda tá melhor. O que eu vejo muito é paciente chegando pra gente, cara, agora eu só corro contraindo o abdômen. Lembro sempre de você. Eu falo, putz, não. Então vamos lembrar de mim diferente. Esse não é o melhor comando. Saber identificar que isso tá acontecendo é uma coisa importante, né? Pra você desmistificar essa necessidade, né? E colocar o foco realmente na tarefa, no fim das contas. Um padrão melhor de movimento cursa com melhora de performance. Não existe uma relação contrária de que melhorou o movimento, mas piorou a performance. Isso não tem nem lógica. Se você está treinando aquele movimento para ser melhor e começou a piorar a performance, para e conversa com o seu paciente. Fala, peraí, você está focando aonde?
que tá acontecendo, porque não era para piorar. E normalmente a correção é só um ajuste de rota. Opa, você tava com foco aqui, vamos botar o foco lá. Então aí você ajusta a sua instrução. Ou eventualmente reconhecer que, né, usando o exemplo do episódio anterior, talvez a gente tenha exagerado na dose ali do próximo exercício. Talvez tenha que ter a humildade de falar, opa, não é para fazer ainda isso. Dá uma recuada, ajusta, ou então tenta um outro comando, que é o que a gente está falando, para voltar a ter um resultado bom. No final das contas, a gente quer tanto uma performance boa quanto um resultado bom, né? Legal. Cara, tem uma outra parte aqui possível. Vai lá, por favor. Só mais um exemplo, para não deixar de falar da Luísa. O Franco, eu acho que a gente já falou isso em outros momentos, o Franco deu um tiro ao alvo de velcro, né? E aí, não é de arma para ela ainda. Ainda não. Tá treinando no velcro. Depois vai pro chumbinho. E aí naquela fase que a gente até chegou a discutir aqui dela aprendendo a arremessar, o arremesso dela sempre foi bonitinho, assim, mas o movimento do arremessar, mas o soltar era em momentos meio aleatórios. Então, às vezes, ela queria jogar pra frente, ela jogava pra trás. Ficava procurando, assim. E na tentativa de jogar no alvo, jogava, tipo, era muito aleatório. Aí, Luísa, o alvo, a mosca é preta, né? Do alvo. Luísa, olha no preto e joga. Aí, eu via que o olhar dela estava perdido, olha no preto e joga. Aí não acertava no preto porque tinha distância, força para chegar lá, mas começou a concentrar mais próximo do alvo. Então, um exemplo de dar um foco externo para melhorar a performance ali. Cara, acho que o tiro ao alvo talvez seja um bom gancho para o próximo tópico aqui, que é conhecimento de resultado versus performance. Você usa bastante na aula também, né? Sim. Tem tudo a ver também com foco interno e foco externo, que a gente acabou de falar, mas o resultado é o resultado mesmo, é o objetivo final. Então, por exemplo, o jogador de basquete fez cesta ou não fez cesta. Foi gol ou não foi gol, né? Por exemplo, ali com a Luísa, acertou ou com que distância ficou. E a performance pode ser algo um pouco mais detalhado e geralmente relacionado com o processo para atingir o resultado também, né? Então, dependendo do que você está querendo corrigir e ter como objetivo naquele exercício, você pode guiar, aí pensando principalmente em feedback, né? Guiar o feedback da pessoa com base no resultado ou guiar o feedback da pessoa com base em um fragmento daquela ação ali específica. Sabendo que o feedback, no final das contas, o nome em inglês, mas a tradução a gente pode colocar como algo como um conhecimento de um resultado que você não tem acesso de forma espontânea, a não ser que alguma coisa externamente te traga aquilo, seja um instrutor do seu lado, seja um espelho, um vídeo, alguma coisa assim. Então, acho que esse é um recurso que a gente pode considerar aí, né? Principalmente para regular a ação da pessoa. Então, você deu a instrução, ela fez a ação, ela obteve um resultado, e aí você está devolvendo se aquilo foi bom ou não foi bom, e o que ela tem que fazer a partir dali. Lembrando de um vídeo que eu vi no Instagram, um cara no tênis de mesa, filmando só o cara, e ele batendo 200 bolinhas assim com muita força, plá, 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 plá. Aí a hora que mostra o resultado, nenhuma bola acerta a mesa. Ele tá zunindo cada bola numa direção. Esse é o que vai pro perfil dele, né? Só o foco nele ali. Só a performance. Então, isso nos estudos também era muito feito com tiro ao alvo, né? Então, o cara dá 10 tiros e sem saber se ele acertou ou não, porque o negócio, o alvo tá longe. Aí, depois, ao final, ele vê quantas ele acertou. E aí, compara isso com a cada tiro ele saber se ele acertou ou não, quanto distante está do alvo. Ou a cada 3 tiros ele consegue ver o resultado. Então, a frequência do feedback, a
A frequência de conhecimento e resultados importa também. E aí, praticar no escuro sem saber se está acertando ou não é ruim. Então, não ter o conhecimento do resultado é ruim. Mas o ter conhecimento a cada execução também é ruim. E é ruim principalmente porque tende a gerar dependência, né? Porque a pessoa já fica ancorada esperando que aquela informação que era para ser aumentada, ela passa a ser corriqueira, ou seja, ela faz parte, né? E se ela faz parte, sem ela eu não consigo. Né? Aí na hora que você tira, ela passa a prejudicar a performance e necessariamente o resultado. E, enfim, não sei se o Rafa ia falar mais alguma coisa aí de performance Eu tô seguindo os temas aqui, acho que não sei se a gente quer passar por todos eles ainda, tem alguns tópicos aqui, só pensando no tempo também. O que acho que é legal falar é, entendendo que o feedback ele pode ser, primeiro de tudo, né, o intrínseco, que é aquilo que está relacionado ali com a própria ação da pessoa e que ela adquire necessariamente da ação dela, é um ponto, e o extrínseco é aquilo que geralmente é adicional. Alguém traz, ou você coloca algum recurso ali que some valor para ela que sozinha ela não consiga. Então, acho que esse é um ponto. E geralmente o extrínseco é esse aumentado, né? Você adiciona alguma coisa. E aí a gente pode falar disso que a gente fez. Mas um ponto falando em frequência de feedback, sabendo que nem feedback demais costuma ser bom, nem feedback de menos costuma ser tão bom. Então, como que eu ajusto essa frequência? Aí uma coisa que pode ser feita até seguindo aquilo que a gente falou dos estágios de aprendizado é uma estratégia de esmaecimento de feedback. Você vai começando com mais feedback no começo e aí você vai retirando o feedback da pessoa gradualmente ao passo que ela vai melhorando e desempenhando melhor. Até que você pode chegar num momento que você tira totalmente o feedback e você cobra dela a autorreflexão, que é um feedback reflexivo. E aí, como que foi? Que em vez dela esperar o que você está entregando para ela sempre de forma aumentada, ela tem que buscar no próprio sistema intrínseco dela, então calma aí, como que foi? O que teve? O que eu senti? E aí na próxima ela já fica mais atenta ao que aconteceu. Então, principalmente para as pessoas que estão ali do associativo pro autônomo, essa é uma estratégia bacana. Que vai dando autonomia, né? E aí não esqueçam do foco. Então, é muito comum também, preciso dar o feedback para o paciente. Aí o cara, executou uma tarefa e falou, você não contraiu o abdômen. Não, você deu um feedback botando um foco interno. A próxima vez que ele for executar, ele vai executar com esse foco interno e vai piorar. Então, lembre de dar um comando com foco naquilo que é o objetivo da tarefa. E outra coisa é a qualidade desse... Não é qualidade exatamente a palavra, mas é o tom como você vai comunicar esse feedback também. Aquele feedback que é só negativo, você errou isso, errou aquilo, você errou aquele outro, pode ser desmotivador. E aí tem que entender um pouco o perfil do paciente. Às vezes, se é um atleta de alto rendimento que isso gera para ele motivação para melhorar, pode ser que funcione. No geral, não funciona, você só fica apontando o erro. A pessoa começa a perder a confiança e a tendência é ir cada vez pior. Então, até uma dica do Ronaldo, o psicólogo, foi o sanduíche, né? Você fala alguma coisa boa, põe no meio a coisa ruim e depois volta a falar uma coisa boa, aquilo que deve ser melhorado. O Cássio falando, põe no meio coisa ruim, e poderia ser uma carne, né, Cássio? Mas o Cássio é carnívoro, não pode falar mal de carne agora. Aí tira o pão. Inverte. Carne, pão, carne, né? Não, é carne. Você só muda os tipos. Carne de frango, carne de boi, carne de... Quem pegou o episódio no meio agora e não tá ouviu o começo nada. da conversa não vai entender nada. E aí, dentro dessa estratégia sanduíche, é importante que você seja sincero. Você não vai sair elogiando o que não faz sentido, por favor. Perfeito. Né? Então, geralmente, tem mais de uma coisa que eventualmente você está querendo ajustar e corrigir ali no exercício. Mas vamos supor, você passou o exercício para a pessoa, ela acertou alguma coisa que você queria ali, aí você, esse daqui é o que eu vou usar de gatilho para falar. E geralmente você fala, boa.
pô, muito bom, ó, aquilo lá que a gente queria, ó, você acabou de acertar, isso mesmo. Então, show, vamos continuar assim. E agora tem isso. Nem precisa colocar um mais, porque na hora que você põe o mais, ele cancela o que veio de bom antes. Então fala, e agora? Que aí você direciona para o próximo passo. Então fala, você atingiu isso, o próximo passo é tal. Aí beleza, encerrou e fala, então, aí você volta com o recheio, com a bordinha positiva ali de novo. Então essa é uma estratégia boa. Era isso? Era isso. Que às vezes alguém tá olhando você dando um elogio, né? Fala, isso, muito bom. E aí vai ver o movimento tá ruim. Porque você tá elogiando aquele componente de movimento que você tava trabalhando naquele momento. Depois você vai terminando de construir o resto, né? Então, isso... Quem pega a sessão no meio, assim, né? Tipo, ouvir de orelhada as coisas, né? Aí... Nossa, o cara tá elogiando essa bosta. Caramba, que físio ruim, velho. E é bem importante isso, seja honesto. A gente percebe quando é falso, né? Aquele cara, pô, parabéns, que aula espetacular que você deu, não sei o que. Você fala, cara, não foi isso. Esse é o elogio que não pega, que você fala, cara, isso é falso. Então, o mesmo serve pro paciente. Você começa a elogiar aquilo que não tá bom, ele saca, fala, não tá bom assim. Ou se você tá realmente achando que tá bom, explica pra ele por que você tá achando que tá bom. Porque às vezes na percepção do paciente ele ainda tá achando que tá ruim. E você fala, não, nesse aspecto aqui tá bom, agora a gente vai construir o resto. O físico que só se preocupa em expor o paciente progressivamente às demandas vai estar sempre bom. Esse vai ser o cara extremamente motivador e, né, entusiasta nos feedbacks. Pô, muito bom, fez aquilo, isso, tudo e mais um pouco. Vamos pro próximo, bota mais um pouquinho. Olha que eu acho que eu vejo muito o contrário, o cara que só reclama. Tá ruim, você errou nisso, você errou naquilo, vai só apontando os erros. Aí a hora que o paciente começa a acertar, ele aumenta a dificuldade do exercício, ele volta a reclamar. O paciente não tem nenhum gostinho de sentir que ele fez bem alguma coisa. É o cara que quer satisfazer a própria vontade de reclamar, né? Nunca deixa fácil. É isso. Muito bom. E aí? Gancho para o próximo episódio. Então, conversamos bastante aqui sobre instrução e feedback. E o próximo episódio, na verdade, já é o próximo bloco, né? A gente vai ter a discussão de aprofundamento e o próximo bloco vai ser planejamento terapêutico. Então, fizemos um grande bloco de princípios de treinamento, aprendizagem motora. A próxima série de episódios aí vai ser sobre planejamento terapêutico. Fica o convite, portanto, para você de casa que escutou aí esses 3 episódios desse segundo grande bloco para participar da discussão de aprofundamento dia 26 de abril, sábado, pela manhã. E pelo que eu tô sabendo, tem presença do Cássio, hein? Estarei lá. Chamou na chincha. Todos estaremos? Todos estaremos. Vamos lá. Todos estaremos. Vamos bolar algo bem legal pra gente discutir sobre aprendizagem. Muito bom. Então, novamente, você que tem interesse, preencha o Forms que está aqui no link do episódio, no nosso link no Instagram, no YouTube, onde quer que você esteja assistindo. Você vai encontrar, ao preencher, a gente vai entrar em contato com você, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e ficar por dentro das direções. Até lá. Venha, nem que seja para conhecer o Rafa Príncipe pessoalmente. Vale a pena, recomendo. Vale a pena. Um cara agradável. Um cara agradável. Bonito, cheiroso. Cheiroso sim, bonito. Vamos lá então, é isso. Obrigado aí para quem esteve ouvindo, pela audiência e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.